Eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias devia nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles a parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois, abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Uma vez, uma senhora lá em São Paulo me perguntou: padre, o fato de que os magos encontraram Jesus graças a que eles estavam olhando o céu, as estrelas, isso não é uma forma de que a Bíblia está validando a astrologia? E ela perguntou isso porque, na verdade, ela gostava de dar uma olhadinha no horóscopo, né, todo dia. Então eu disse para ela: olha, os primeiros cristãos, os padres da igreja, diziam justamente o contrário, né? Que a partir do momento em que apareceu aquela estrela que levou os magos a Belém, ali perdeu o sentido toda a astrologia. E não só ela, perdeu o sentido toda a lógica que existia por trás dessa consulta aos astros, porque nos tempos antigos os astros tinham uma importância muito grande para regular as estações, os tempos do plantio, da colheita, as festas religiosas, todas as questões relacionadas ao tempo. E esse olhar para aquele céu na sua regularidade, na sua constância, aquele céu, aquelas estrelas que eram tidas como divinas por tantos povos, fazia com que o ser humano também olhasse para a vida dele e refletisse sobre ela e pensasse como todos os povos antigos pensavam, que a vida humana é regida por um destino implacável, que ela está debaixo de uma direção que, na verdade, a ilusão e a busca de novidades, a liberdade é uma grande ilusão, e que, na verdade, o que diz a palavra definitiva sobre a vida humana é o destino. A gente pode perceber isso na literatura antiga,
cujo personagem principal a gente pode pensar que era justamente o destino. Todas as histórias dos antigos, teatro grego, a Ilíada, a Odisseia, a Eneida, os poemas, as tragédias, todas elas versavam sobre esse único assunto que é: não adianta escapar do destino. Quanto mais você faz para fugir dele, mais você está ajudando o destino a se cumprir. Pensem naquelas tragédias de Sófocles, como a história de Édipo, né, e tantas outras. Na verdade, a vida humana, se é considerada sem a redenção de Cristo, realmente está sujeita ao destino implacável da morte. E a morte tem justamente essa lógica, que quanto mais você faz para escapar dela, mais você se aproxima dela. Então, era com esse olhar que era visto o tempo, o mundo, a história, sempre como um eterno ciclo, como um eterno retorno, sempre acontecendo, sempre voltando outra vez e mantendo o homem preso na roda da fortuna, do destino. Na cultura de Israel, essa percepção tinha, por assim dizer, uma porta de saída, que era a esperança no Salvador. Um futuro que não vai ser como sempre foi, mas vai apresentar uma mudança. Na cultura dos outros povos, isso não existia até o momento em que aqueles magoi, né, que eram a classe, a tribo sacerdotal no Oriente, perto da Pérsia, perto do atual Irã, eles viram e leram nesse grande livro da criação, que também nos fala de Deus, uma nova esperança. No meio daquele céu tão regular, tão implacável, tão constante, aparece uma estrela que se comporta com liberdade e desobedece às leis imutáveis do universo e aponta para uma direção. Esses magos interpretam isso como o surgimento daquele rei que era muito comentado nas culturas antigas. Era algo de conhecimento comum, que um dia um grande rei se levantaria entre os judeus. E assim vão eles até a cidade que, pensavam eles, era o mais óbvio de encontrar um rei, ou seja, a capital, Jerusalém. Mas no momento em que eles fazem isso, a estrela desaparece, dando a entender a eles que o rei que eles estão buscando não mora em nenhum palácio. Pelo contrário, o que eles encontram no palácio é aquele rei monstruoso que era Herodes o Grande, governando os judeus sem ser judeu, um homem cheio de desconfianças, de paranoias, que por medo, por desconfiança de que estavam aprontando um golpe para ele, mandou matar a sua própria mãe, depois a sua esposa, depois 2 dos seus filhos e tantos outros colaboradores. Imaginem esse rei com essa consciência de ser um rei ilegítimo, prestes a ser derrubado do trono, e que teria pensado ele ao escutar aqueles desconhecidos dizendo: onde nasceu o novo rei dos judeus? E aqui onde ele pede para consultar a Bíblia,
o Antigo Testamento, e os sábios respondem para eles, encontram a profecia de Miqueias, que diz que é justamente em Belém que nasce o menino. E aqui é um outro dado interessante e triste ao mesmo tempo. Aqueles mestres da lei, aqueles sacerdotes, daquele povo que durante séculos estava esperando a chegada do Messias, sabem que ele chegou, sabem onde ele nasceu, mas não dão um passo para fora de Jerusalém, para fora do templo. Quem vai ao encontro do menino são os estrangeiros, são os pagãos, enquanto que os judeus que sabem todas essas coisas permanecem no seu lugar e não se movem. Aqui então chegam finalmente os magos, adoram o menino, oferecem presentes, e a narrativa de Mateus termina com esse dado: retornaram para sua terra seguindo outro caminho. Então, a narrativa começa com uma estrela que segue um outro caminho diferente das outras estrelas, e termina com aqueles peregrinos que voltam para sua terra também seguindo um outro caminho, que onde, irmãos e irmãs, termina aquela escravidão do ser humano ao seu destino traçado nas estrelas, porque surge um outro sinal para aqueles que creem no Cristo, e uma nova vida que faz parte de um novo mundo, de um novo céu, de uma nova terra, onde reina a liberdade, porque é derramado o Espírito Santo que sopra onde quer. Portanto, todos nós, irmãos e irmãs, que recebemos o nosso segundo nascimento do batismo e passamos a ser criaturas da nova criação, do novo céu, da nova terra, não temos mais que olhar para as estrelas buscando onde está a nossa escravidão, mas para o grande sinal que nos libertou, que é a cruz de Cristo. Se algum dia te perguntarem, como é comum acontecer, entre nós, qual é o teu signo, você pode responder com toda a alegria: o meu signo, depois que eu nasci pela segunda vez no meu batismo, meu signo é a cruz. Esse é o meu sinal. É o sinal da minha liberdade, é o sinal da minha alegria, é o sinal da minha esperança. Que essa seja, irmãos e irmãs, a nossa resposta cheia de alegria, para que nós também andemos por um outro caminho e sejamos estrelas que conduzem nossos irmãos e as nossas irmãs a Cristo nosso Senhor.